Eu vou pedir que você projete, telão, não o slide que eu passei para você, mas abra na Bíblia mesmo, em 2 de Pedro, capítulo 3, quando eu pedi para a gente ler. Querido, a paz do Senhor Jesus a você, amém? Que bom que você chegou aqui nesse lugar, nessa noite. Que bom que você chegou aqui nessa igreja, nessa noite. E que louvores, que adorações, né? Que mexe com a gente. Que adoração foi essa de hoje, irmão? Ele exaltado. Essa música de autoria do pastor Ademar de Campos, né? Uma música antiga, mas atemporal. Porque, entenda, irmão, olha, não existe esse negócio de louvor velho e louvor novo, só na cabeça da gente. Porque quando Jesus ele é exaltado, ele é o centro, os louvores não saem de época, né? E coisa boa é a gente louvar e a gente exaltar, e coisa boa é a gente poder adorar com canções antigas e canções novas. Você diz amém por isso? Irmão, tem canções da harpa cristã, do cantor, bota aí 150, 200 anos, falam de Jesus, amém. Tem essa canção aí que deve ter uns 30, 40 anos aí. Tem canções que foram lançadas semana passada que são bênçãos, mas quando Jesus ele é exaltado, irmão, o negócio é o seguinte: não interessa o ritmo, não interessa como é a melodia, o que interessa é a mensagem. Se Jesus está sendo exaltado, não importa o ritmo, ele é o Senhor e está sendo exaltado, está sendo louvado. Você pode não gostar muito de algum ritmo, você pode não gostar muito de algum tempo, alguma linha que é feita a música, mas se Jesus é exaltado, irmão, como essa daqui, a gente acabou de exaltar o Senhor, como outras tantas que a gente canta, antigas e novas, como é bom a gente se alegrar com um louvor que está adorando a Deus. Você diz amém por isso? A sua vida precisa ser uma constante adoração a Deus. A nossa vida precisa ser uma constante adoração a Deus. Escute, a nossa vida é para a glória de Deus. Você diz amém? Tudo que eu faço, tudo que você faz precisa ser para a glória de Deus. Olha aí, que você tenha esse parâmetro na sua vida. Isso que eu vou fazer para a glória de Deus, então eu faço. Jesus está sendo exaltado, eu faço. Se Jesus estivesse comigo, ele faria isso? Amém. Eita, ele não faria isso, então eu não faço. Vai ser para a glória de Deus? Não, não vai ser, então eu não faço. O que não é para a glória de Deus? Aquilo que você pode estar prejudicando alguém, aquilo que você pode estar até mesmo inconsciente no primeiro princípio, né? Indo de encontro a alguma pessoa que você sabe que vai ferir, que vai machucar. Então não faça. Então tem uma atitude contrária, né? Tem uma atitude de louvar e exaltar a Deus em todo o tempo e com tudo na sua vida. Você diz amém? Amém, irmão? Quero ministrar sobre a sua vida uma lição que o Senhor falou comigo hoje. Está lá na segunda carta de Pedro, no capítulo 3, a partir do versículo 1, né? E eu pedi aí o favor para que seja projetado, não o slide que eu coloquei. Vamos ler 2 de Pedro, capítulo 3, a partir do versículo 1. A epístola de Pedro diz assim, do apóstolo Pedro: amados, esta é agora a segunda carta que escrevo a vocês. Em ambas procuro despertar-lhes a memória, para que com uma mente íntegra recordem as palavras proferidas no passado pelos santos profetas e o mandamento do nosso Senhor e Salvador que os apóstolos ensinaram a vocês. Antes de tudo, saibam que nos últimos dias surgirão escarnecedores que zombam e seguem os próprios desejos impuros. Eles dirão: o que houve com a promessa da sua vinda? Desde que os antepassados morreram, tudo continua como desde o princípio da criação. Pois deliberadamente eles se esquecem de que, pela palavra de Deus, os céus já existiam há muito tempo, e de que a terra foi formada da água e pela água. Pela água, o mundo daquele tempo foi submerso e destruído. No entanto, agora, pela mesma palavra, os céus e a terra que agora existem estão reservados para o fogo, aguardando o dia do juízo e para a destruição dos ímpios. Amados, não se esqueçam disso. Um dia como o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor não demora em cumprir a sua promessa, como alguns o
julgam. Quem diz amém por essa palavra? Versículo 17 diz assim, do mesmo capítulo: portanto, amados, sabendo disso, guardem-se para que não sejam levados pelo erro dos que não têm princípios morais, nem percam a firmeza e caiam. Cresçam, olha a ordem dele: cresçam, porém, versículo 18: cresçam, porém, na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória para sempre. Amém. Quem pode aplaudir a Jesus por essa palavra? A Ele seja a glória para sempre. Amém. E a promessa de Jesus continua de pé. A promessa de Jesus continua de pé. Vou dizer pela terceira vez: a promessa de Jesus continua de pé. Amém. Pastor, são tantas promessas que ele falou. Que promessa é essa que o texto está se referindo? Aquela promessa de antes dele subir aos céus. Ele disse, quando ele subiu aos céus, os anjos disseram assim: varões Galileu, por que vocês estão olhando para esse Jesus? Esse mesmo Jesus que foi ao céu, ele voltará. A promessa é essa: Jesus voltará para buscar a sua igreja. Quem diz amém por isso? Essa é a promessa: Jesus voltará para buscar a sua igreja. A promessa continua de pé, passa o tempo. Por isso que o apóstolo escreveu aqui: querido, 1000 anos do nosso tempo é como um dia para o Senhor. Pode passar o tempo que for, a promessa continua de pé. Por quê? Porque desde o tempo do apóstolo Pedro, estava sendo ensinadas a doutrina de que Jesus não voltaria para buscar a sua igreja. E o versículo que nós lemos é muito claro, quando diz assim: olhe, não estão as mesmas coisas do mesmo jeito quando os nossos antepassados eles estavam aqui? Não está a mesma coisa? Qual é a mesma coisa? A igreja esperando o retorno de Jesus, os santos esperando o retorno de Jesus, os salvos esperando o retorno de Jesus. Eles disseram assim, eles diziam assim: não está a mesma coisa? O tempo está passando, o tempo passou e nada mudou. Então quer saber, a promessa que foi feita, ela não é real, ela não vai se cumprir. E estavam corrompendo a promessa de Jesus, e aliado a isso, trazendo falsos ensinamentos para os santos de Deus, para a igreja do Senhor, vamos dizer assim. O tempo passou, e as mesmas coisas, de uma forma diferente, infelizmente hoje, ainda continuam sendo ensinadas. Algumas coisas que foram colocadas na palavra, por exemplo, no Sermão do Monte do Senhor Jesus, ensinos de parábolas de Jesus, depois que ele vai ao céu e que vai passar algum tempo, alguns começaram a querer distorcer essa palavra, como ainda hoje tem muitos que tentam distorcer a palavra. É por isso que o apóstolo Pedro vai dizer no final: olhe, que vocês cresçam na fé, que vocês cresçam no conhecimento da palavra, que vocês cresçam em Deus. Porque à medida que nós crescemos, à medida que nós temos entendimento da palavra, mais difícil será de nós sermos enganados por falsas doutrinas. É por isso que, mais uma vez, eu e você precisamos amar a palavra de Deus, aprender os ensinamentos corretos, ter o discernimento correto da bendita palavra. Isso só vai acontecer quando você se aprofunda nela. Muitos aqui já estavam distorcendo, hoje muitos continuam distorcendo, mas nós não podemos nos deixar levar pelo tempo, não podemos nos deixar levar pelo abatimento, não podemos nos deixar levar pela dura espera. Eu e você, nós precisamos estar firmes e constantes, esperando a grande promessa de Deus. Qual é? A igreja vai morar no céu, ponto. E só entra no céu quem for santo, ponto. Muitas vezes a gente confunde santidade com a gente confunde santidade com perfeição. Não só vai chegar no céu os perfeitos, então ninguém vai, porque ninguém é perfeito. A gente sabe disso, né? A gente gosta de usar essa palavra, essa frase algumas vezes quando é muito benéfica para a gente.
Ninguém é perfeito. Ninguém vai para o céu por merecimento. É tudo pela graça, pelo amor e pela misericórdia de Deus. É pela misericórdia que a gente vai chegar lá. É pela graça que nós vamos chegar lá. Foi porque Deus nos amou. E o que é que nós cremos? Nós cremos que o que diz a palavra. Eu creio em João 3,16. Quem crê? Pastor, o que é João 3,16? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que alguns creiam. Não, alguns. Mas uns dizem que são alguns. Alguns para perdição e outros para salvação. Meu irmão, eu creio no que está dito aqui. Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. A palavra nos diz que o desejo de Deus é que todos sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. O que nós ensinamos daqui é isso. A palavra é liberada para todos. A escolha é nossa. Eu creio no Deus de amor que nos criou, sabe para quê? Para voltarmos a estar com Ele na eternidade. Agora, cabe a cada um de nós, dentro da nossa vontade, abrir o coração para Jesus ou não. Muita gente confunde, está confundindo, né? Presciência divina com predestinação. Vou nem entrar nisso, irmão. Dá não, é uma canseira. Vou não, irmão. Porque Deus amou, foi todos. Foi todos. Foi todos, irmão. O desejo de Deus é que, como eu acabei de dizer, né? É que nós possamos voltar ao reino da criação, voltarmos a Ele. Irmão, nós fomos criados, nós somos corpo, alma e espírito. Quem diz amém? Quando célula masculina e célula feminina, elas se juntam. E eu vi um vídeo um tempo desse no Insta, velho, um negócio fantástico. Os caras colocaram uma câmera, não sei como, que pegaram quando a célula masculina se junta com a feminina, tem como se fosse uma explosão. Alguém viu esse vídeo? Ninguém viu, só eu. Então, pastor, alguém viu, pelo amor de Deus, alguém viu? Aí, amém, confirma, vaso. Era como se fosse uma explosão. Sabe o que é aquilo dali? Aquilo dali é o início da vida. Porque nós cremos biblicamente que a vida ela começa na concepção. E ali é como se o Espírito, nosso Espírito, que foi criado pelo Pai das Luzes, o próprio Deus, Ele cria e naquela hora Ele já envia ali o Espírito da vida. Aí começa uma vida. Por quê? Pode ter o corpo, pode ter o sangue, vão ter os órgãos perfeitos, mas e a vida? E o sopro da vida vem de quem? Sopro da vida vem do Pai das Luzes, vem de Deus, é Deus. Então fomos criados, eu gosto dessa expressão, na face de Deus. O nosso espírito foi criado na face de Deus. Nós vimos de onde? Da face de Deus para cá, bufo. E quando acaba a vida que Deus chama, o desejo de Deus é que nós em espírito possamos voltar a Ele. Lembra do conceito que eu amo, esse conceito do Salmo 121? Salmo 121. O Senhor nos guardará de todo mal, é o final do Salmo. O Senhor guardará a nossa saída e a nossa entrada, ou a nossa entrada e saída. Independente de como você vai colocar na sua equação, o resultado vai ser o mesmo. O que é que quer dizer? Que desde o nosso nascimento, o Senhor está conosco. No nosso nascimento é a nossa entrada nesse mundo. E a nossa saída qual é? Nós saímos desse mundo de carne e voltamos para o mundo espiritual. O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora e para sempre. Amém. Desde agora e para sempre. Amém. Não se perca na promessa. Portanto, meus amados irmãos, sejam firmes e constantes. Não é porque ainda não se cumpriu a promessa que nós vamos nos descuidar. Não é porque as promessas do Senhor não foram cumpridas na nossa vida que nós vamos descuidar. Falar em descuido, tem uma passagem curta,
mas fantástica, em Atos capítulo 20, a partir do versículo 7. O apóstolo Paulo estava em Troade e ele vai começar a pregar. Só que Paulo pregava, não é como a gente não, 30 minutos, 35. Só que quando Paulo pregava, velho, era horas, e horas, e horas, e horas. E o povo lá. E Paulo está pregando em Troade. E o que acontece? Aí um jovem, se você não conhece essa história, você vai conhecer. Um jovem chamado, como era o nome do homem? Eutico. Um jovem chamado Eutico vai ouvir Paulo pregar, mas em vez de ele sentar nos lugares que eram para sentar, sabe onde ele foi sentar? Sabe onde ele foi sentar? Numa janela. Ô irmão, janela é lugar de sentar. Não deu outra. Porque janela não é lugar de sentar. Porque quando o cara senta na janela, e não é no assento do ônibus da janela, não. Quando o cara senta na janela, você não sabe se ele está dentro ou se ele está fora. Peraí, como foi que ele chegou na janela? Por dentro ou por fora? Peraí, ele vai quando ele vai para onde? Ele vai para fora, quando ele vai para dentro. Ele está no meio. Meu irmão, não dá para a gente ser morno. Não dá para ser morno, não dá para ficar sentado na janela. Nós precisamos estar dentro, ouvindo, recebendo, guardando o nosso coração, guardando as promessas. Aí o Eutico senta na janela, Paulo está pregando, o que acontece com ele? Dorme. Dormiu, amigo. A Bíblia nos diz que ele estava na janela, sabe onde? No terceiro andar. É muita coragem. É muita coragem. Ele na janela, no terceiro andar, ele dorme. Foi o que aconteceu? Dormiu, foi virar para o lado, caiu e morreu. Já pensou, no culto, só escuta um barulho, bufo. Foi que teve, Eutico caiu. Vai lá, não, morreu, está lá, não está se mexendo. Aí o mesmo capítulo nos diz que Paulo desce, abraça Eutico e diz assim: calma, ele não morreu não, mas ele tinha morrido. Olha a fé do homem. Ele não morreu não. Ele vai abraçar o Eutico, vai dizer uma palavra e ele vai voltar à vida. Ele vai voltar à vida. Ressuscitou. Sabe o que aconteceu? Ninguém se impressiona. Volta todo mundo para o culto. Agora não sente na janela, sente dentro e volta tudo normal. Eu não sei se eu ficaria normal. Eu ficaria olhando assim, irmão. Mas foi o que aconteceu. Qual é a lição disso? Eu e você, nós não podemos esfriar nas promessas. Eu e você, nós não podemos sentar na janela nas promessas. Eu e você, nós não podemos nos deixar vencer pelo tempo. Eu e você, nós não podemos nos deixar vencer pelo cansaço natural da vida. Eu e você, nós não podemos nos deixar vencer pelo aguardo da promessa. E entenda, o que o Senhor muitas vezes está olhando para mim, para você, sabe o que é? É vendo qual é a nossa atitude no tempo que a gente recebe a promessa, até o tempo da promessa se cumprir. É nesse gap, é nessa passagem que eu e você, nós temos que fazer a diferença. Enquanto estou esperando, meu irmão, eu estou aqui louvando, eu estou aqui glorificando, eu estou aqui aprendendo. Quando eu escuto algo que vai esfriar o meu coração, que vai vir para jogar um balde de água fria, sabe o que eu faço? Eu nem escuto. Eu vou olhar para o alvo, eu vou olhar para Cristo, eu vou olhar para a palavra, eu vou renovar a minha fé na igreja. Por isso você veio para a igreja hoje, para renovar a sua fé. Quantos aqui vieram para renovar a fé? Pastor, o dia hoje foi só a graça. Pastor, só a graça. Você não sabe o que me aconteceu hoje, Não sei, não conheço, mas daqui a pouco a gente conversa. Eu não sei o que aconteceu com vocês, você não sabe o que aconteceu com a gente, mas sabe qual é o mais lindo? Eu e vocês, nós estamos aqui recebendo uma palavra de renovo das promessas de Deus. O apóstolo Pedro está dizendo: se mantenham firmes, se mantenham constantes. Estão dizendo que não vai se cumprir promessa, mas aquele que proferiu essa palavra é fiel e justo para cumpri-la. Então, se ele proferir, você pode crer, você pode aguardar. Se ele liberou essa palavra, você pode aguardar. Tendo aqui também o exemplo dessa passagem de Atos, o que seriam as janelas espirituais? O que seriam essas janelas que muitas vezes tem pessoas sentando nela? Irmão, essas janelas é tudo aquilo que vai tirar o foco espiritual seu de Deus.
É tudo aquilo que vem tirar o seu foco da palavra de Deus. É tudo aquilo que vem para esfriar aquilo que você crê. O inimigo, ele é muito sujo, ele tem uma habilidade em tentar a mim e a você. Você lembra da passagem de Gênesis capítulo 3? Gênesis 3 é um dos capítulos mais importantes da Bíblia, um dos. Se eu posso colocar 40 capítulos da Bíblia, Gênesis 3 está entre, mais importante, Gênesis 3 está entre eles. Porque em Gênesis 3 você vai ter a pena do homem, você vai ter a tentação e a queda do homem, você vai ter a pena do homem, da mulher e da serpente. E você vai ter, sabe o que? Uma palavra de esperança e redenção da parte de Deus, para mim e para você, tudo em Gênesis capítulo 3. Como é que começa a serpente? Olha, chega para a mulher e diz assim: foi assim que Deus disse? Olha, colocando em xeque o quê? A palavra de Deus. Muitas vezes acontece hoje do mesmo jeito. Aí você vai ver um enviado de Satanás, uma enviada de Satanás, dizendo assim: será que é isso que você está ouvindo lá do pastor na igreja? Que é para se manter em santidade? A gente está indo no século 21, não tem nada a ver mais isso. A palavra tem que ser reescrita. Onde a palavra tem que ser reescrita? Onde? Porque a Bíblia diz que passarão os céus e a terra, e minha palavra não há de passar. E aquele que acrescentar algo à palavra, ou retirar algo das benditas palavras de Deus, meu irmão, esse daí vai se ver com o próprio Deus. Aí a gente vê hoje dizendo assim: não, você não pode tratar determinados assuntos, não pode falar sobre homossexualidade, não pode falar sobre aborto, não pode falar que o homem o homem ele é o sacerdote da casa, porque afinal de contas o tempo, que conversa? A nossa fé, a palavra que nós cremos, que são princípios para os nossos dias, diz que Deus criou homem e mulher. Ponto, irmão, acabou. Homem e mulher os criou, acabou. Só existe os dois gêneros. E o terceiro, meu irmão, aí é a invenção do homem e não se enquadra na palavra de Deus. A verdade é essa, sim ou não, irmão? A verdade é essa. Ah, não, porque a vida, ela não acontece. Acabei de falar sobre isso. A vida não acontece na concepção. Então você pode matar uma criança dentro do ventre, porque é comum, vírgula. É uma vida que tem um espírito que foi enviado pelo Pai das luzes. E tristes julgamentos terão aqueles que diante do grande Deus, no grande e terrível dia do Senhor, tiverem acometido tais atrocidades, se não se arrependerem diante de Deus. Porque todo pecado confessado e arrependido, todo pecado ele é perdoado por Deus. Agora tem que confessar e se arrepender. Aí nesse grande e terrível dia não vai ser esse julgamento, vai ser diferente. Mas o mundo hoje está querendo colocar o quê? Uma agenda contrária à palavra. Irmão, e o que é que vai fazer com que eu e você, a gente não entre nesse caminho? O que é? Conhecimento. Diga assim, conhecimento. Conhecimento da palavra, irmão. Conhecimento da palavra. Conhecimento do que Jesus falou. E disse Jesus. A gente conhece as palavras de Jesus. A gente conhece as palavras dele. A gente medita nas palavras do Senhor. Entenda, você pode estar começando na caminhada agora. Você pode não saber tanta coisa, mas você está começando. E você vai começar e você vai progredir. Você vai crescer. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. As janelas espirituais é tudo aquilo que tenta nos tirar do âmbito da palavra de Deus. Eu coloquei aqui, espere o grande dia do Senhor com vigilância. Irmão, vigilância, diga assim, vigiar. Precisamos entender a necessidade de termos uma vigilância contínua. Precisamos nos manter fiéis ao verdadeiro evangelho do Senhor. Irmão, qual é o verdadeiro evangelho de Jesus? É o que está na Bíblia. É o que está na Bíblia. Mas por que é que está lá Mateus, Marcos, Lucas e João? Porque Jesus referendou, contou, está contando a história de Jesus.
O apóstolo Paulo vai referendar os evangelhos. Os evangelhos vai falar sobre todos os livros do Antigo Testamento. Vai falar sobre, Jesus vai falar sobre o Pentateuco, vai falar sobre a lei. Jesus vai citar a lei de Moisés. Jesus vai citar a história de Moisés. Jesus vai citar os salmos. Jesus vai citar os profetas menores e maiores. Jesus vai citar Isaías, vai citar Jeremias, vai citar o profeta Jonas, por exemplo. Ele vai referendar todo o que é Antigo Testamento hoje. Ah não, mas existem outros evangelhos. Mas não tem. Existem outros evangelhos escritos por homens que não teve a inspiração do Espírito Santo. Isso não teve a inspiração do Espírito Santo. Teve a inspiração de quem? Do cão. Porque você está com Deus ou você não está. Você está com Jesus ou não. E como é que algo que foi escrito por homens, que não foi inspirado pelo Espírito Santo, como é que eu posso dizer, como é que eu posso crer nesses evangelhos? Não, meu irmão, eu creio no evangelho bíblico. O evangelho da Bíblia é o evangelho que traz vida. O evangelho que traz vida. À medida que a vigilância, ela é contínua quando nós mergulhamos no princípio da bendita palavra de Deus. Lembra o contexto que a gente leu? Lembra o contexto? O apóstolo Pedro estava falando a respeito da volta de Cristo Jesus. Você crê que Jesus vai voltar? Amém. Você acredita mesmo que Jesus vai voltar? Porque já tem 2000 anos esse negócio. Você crê? Eu também creio. Eu também creio. Eu também acredito. Você acredita na Bíblia, irmão? Você acredita nos princípios bíblicos que são ensinados nos dias de hoje? Agora, não responda com amém, com glória a Deus. Não responda. Amém? Peraí, agora sim, amém. Não responda. Se Jesus lhe chamar hoje, você encontra com o Senhor? Responda no seu coração. Quem tem certeza, se for chamado hoje, encontra com Deus? Eu tenho. Agora você pode falar, meu irmão. Quem tem certeza que vai, se for chamado, encontra com Deus hoje? Pastor, misericórdia, negócio de falar de encontrar com Deus hoje. Tenho tanta vida pela frente. Quando não é casado, diz, pastor, eu quero que Jesus pelo menos dê tempo de eu casar. Essa promessa continua de pé, irmão. Essa promessa continua de pé. E a certeza que nós temos, ela é muito real, irmão. Se você creu com seu coração, confessou com a sua boca e tem demonstrado os princípios da bendita palavra de Deus, se você ama Jesus de verdade, se você tem dado frutos, você é filho de Deus e você tem a certeza que seu nome está escrito no livro da vida do Cordeiro. Tenho certeza, irmão. Certeza absoluta. Nós podemos ter certeza da nossa salvação. Quem não conhece a palavra diz assim, não, seja feito o que Deus quiser. Meu irmão, que conversa, meu irmão. Seja feito o que Deus quiser. Não, meu irmão, Deus quer que você esteja salvo, crendo nas promessas que Ele liberou. Apocalipse 16:15. Bem-aventurado aquele que vigia e guarda suas vestes, para que não ande nu e não se veja sua vergonha. O nu aqui, meu irmão, não é simplesmente uma roupa física, é mais sério ainda. O estar coberto, o estar vestido, é estar debaixo da justiça divina, debaixo do sangue do Cordeiro, debaixo da salvação que Jesus veio conquistar na cruz e nos entregou por amor. As nossas vestes espirituais, a palavra nos diz que tem que ser branca, alvas como a neve. Olha para aí, irmão. Sem nenhum sujo. O que é esse sujo? Refere-se a pecado, irmão. Refere-se a pecado. A nova criatura, escute, a nova criatura
ela não vive na prática. Não vai dizer, a nova criatura não é perfeita. Nós vamos errar, nós vamos pecar contra Deus, contra o nosso próximo. Mas quando a gente peca, irmão, olha, dá um peso no coração. E sabe o que a gente faz? A gente pede perdão a Deus, pede perdão a Jesus, pede perdão a pessoa, libera o coração e continua caminhando. Porque o inimigo quer que a gente faça o quê? Que a gente tenha um peso no coração. Ah, você não é digno. Ah, você está vendo aí, ó, não adianta nem estar na igreja, porque você repetiu o mesmo erro que você cometeu ontem. Esse é o acusador, esse é o inimigo acusador. E Jesus diz o quê? Vinde a mim, você que está cansado aí, que eu vou dar um renovo na sua força. Venham a mim, vocês que estão perdidos. Venham a mim, vocês que têm sede. Venham a mim, vocês que têm fome. Que eu vou saciar essa sede, vou saciar essa fome. E a gente crê que nós vamos deixar esse pecado, vamos deixar esse erro, vamos continuar com as nossas vestes brancas, alvas como a neve. Olha, Eclesiastes 9:9, em todo tempo sejam alvas as tuas vestes. Apocalipse 22:14. Bem, ó irmão, que coisa linda, irmão. Bota aí, meu filho, Apocalipse 22:14. Bota aí, Apocalipse 22:14. Olha que texto lindo. Olha que texto lindo. Abre aí, irmão, vai, tua Bíblia. Apocalipse 22:14. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestes no sangue do Cordeiro, para que lhes assista o direito à árvore da vida e entrem na cidade pelas portas. Você está vendo aí o que é que vai fazer eu e você entrar no céu, meu irmão? É ter as nossas vestes espirituais limpas, lavadas no sangue do Cordeiro Jesus. Fica de pé, igreja, equipe de louvor. A promessa continua de pé. A promessa continua. Pastor, por que foi que Jesus ainda não voltou hoje? Rapaz, vê só, sabe por que eu acredito? É porque o nosso Deus, ele é longânimo. Sabe o que é isso? Ele está dando oportunidades para que as pessoas tenham um encontro com o seu Filho Jesus. Isso daqui dá uma margem de um debate teológico tão grande, irmão. Mas não vamos entrar nisso não. Ah, porque se ele vai esperar, vai nascer gente, vai ter que crescer e sempre Jesus nunca vai voltar. Ele vai voltar, meu irmão. Uma hora ele vai voltar. Mas eu acredito nessa misericórdia de Deus. O Evangelho, irmão, vê só. Sabe um negócio que eu particularmente creio? E acredito que você vai crer também. É que a volta de Jesus está muito próxima. Sabe por quê, irmão? Porque o Evangelho está sendo pregado em lugares que há anos atrás nunca foi pregado. Que o Evangelho está chegando em lugares onde não podiam ouvir falar do amor de Jesus, tem chegado. E tem gente lá levando a palavra, e tem missionários levando a palavra, e tem missionários pregando, e tem pastores no campo. A gente apoia um casal de missionários em Burkina Faso, África, velho. País muçulmano. Difícil demais pregar o Evangelho naquele lugar. Sabe aquele negócio de filme de espião? Você vai falar, tem que falar bem baixinho para um, para outro, sem muita gente saber, para você não ser descoberto. A gente apoia um casal, uma família missionária lá. Você apoia. Com a sua oferta, com o seu dízimo que você entrega na casa do tesouro, a gente direciona também para lá. Tem muita coisa que a gente precisa entender e não deixar que algumas palavras entrem no nosso coração e entristeçam você. Nós apoiamos, nós pregamos. Jesus está voltando, irmão. Vamos guardar as nossas vestes. Vamos guardar o nosso coração. 2 de Pedro, dá para colocar aí? Agora 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 13. Dá para colocar esse versículo? 2 de Pedro, capítulo 3. Mas, de acordo com a sua promessa, esperamos novos céu e nova terra, onde habita a justiça.
A gente espera esse novo céu, essa nova terra, e vai chegar esse novo céu, e vai chegar essa nova terra, e é para lá que a gente vai, meu irmão. Enquanto isso, guarde seu coração, se aprofunde na palavra, ame a Jesus, ame a igreja de Jesus.